Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, dessa feita no seu capítulo 2, apenas os versos 6 e o verso número 7. Colossenses, capítulo 2, verso 6 e verso número 7. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, bondade e misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que apesar da distância, o Senhor nos proporciona a tecnologia e podemos levar uma porção do teu evangelho aos irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor nos anima, o Senhor nos exorta, o Senhor nos traz esperança. E louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Certamente, meus irmãos, uma das questões que mais almejamos, seja no âmbito de trabalho, seja em escola, enfim, em qualquer área que venhamos a atuar, nós almejamos o sucesso ou a progressão ou a evolução de nossos feitos. Por exemplo, quando estamos em um trabalho, nós desejamos promoção. Nós queremos, de fato, sair de um determinado cargo e ir para o outro. E para isso é preciso esforço, para isso é preciso dedicação, para isso é preciso tempo, é mostrar serviço, por exemplo. A mesma coisa é na escola, para que nós possamos, de fato, ir crescendo no conhecimento, precisamos, ano a ano, ir aumentando e passando de sala, passando de classe, para que então aumentamos nosso conhecimento e possamos então almejar a um futuro melhor. Assim não é diferente e muito mais excelente e muito melhor é a vida espiritual. Deus nos chamou, nos convocou, nos separou para vivermos para o louvor da sua glória. A salvação vem dele, é mérito dele, a aplicação da fé, do arrependimento, tudo provém do Senhor, mas ao mesmo tempo ele nos conclama a uma vida de santificação, a uma vida de santidade, de vivermos dia a dia para o louvor da sua glória. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, então, fala nesses dois versos, verso 6 e verso 7, no capítulo 2, a respeito desse desejo que ele tinha pela santificação, pela progressividade dos irmãos em relação à vida espiritual. Ele vai dizer, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A primeira coisa que ele vai dizer acerca da santificação é que estes irmãos receberam a Cristo. Esse receber aqui não tem a ver com uma ação natural do homem, mas a ideia de receber a Cristo é que Cristo então passa a ser Senhor de suas vidas. E é nisso que ele vai dizer, receber a Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. A ideia de andar aqui é seguir os seus passos. A concepção é de então ser imitador de Cristo. Ou seja, aqueles que então têm a Cristo como Senhor e Salvador, andam nos seus caminhos, andam nos seus preceitos, fazem aquilo que ele fez e se espelham naquilo que ele é. Claro que não seremos pequenos deuses ou cristos, mas a concepção é que sejamos seus imitadores e seus seguidores. Ele vai dizer assim, nele radicados, edificados e confirmados na fé.
Percebe que aqui, então, ele vai uma progressão. Nele, radicados, ele é a raiz, e edificados, ou seja, fomos construídos e confirmados. Nele, então, é que encontramos a salvação e a reconciliação com Deus, na fé, confirmados na fé. Ou seja, o ato salvífico de Cristo nos traz a fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Percebe que aqui, então, ele tem uma consciência de que esses irmãos foram ensinados. Então, o que Paulo faz aqui é, na verdade, anelar, desejar pela perseverança naquilo que os irmãos já possuem, ou seja, na própria instrução, no próprio conhecimento da palavra de Deus, crescendo em ações de graça. Percebe que aqui ele usa uma espécie de gerúndio, crescendo em ações de graça. O que ele está dizendo aqui? Que este ato contínuo e diário para a santificação deve ser constantemente vivido, buscado e aprendido. Então, crescendo. Perceba, nem a eternidade com Deus poderá nos fazer conhecer plenamente a Deus. Nem a eternidade será suficiente para nós conhecermos o ser de Deus. Então ele fala dessa instrução e desse crescimento como sendo algo a ser constantemente vivido, buscado e aprendido pela igreja em ações de graça, crescendo em ações de graça. A ideia aqui de ação de graças é a concepção de agradecimento, de reconhecimento pelos atos e pelo ser de Deus. O que os irmãos, então, devem fazer aqui, o que Paulo, então, quer instruir esses irmãos aqui, é que para que eles sejam blindados, para que eles não caiam, não sejam enredados a falsos ensinos, eles devem constantemente estarem em busca da sua santificação, que é alicerçada, firmada, confirmada em Cristo, e que também perpassa por uma instrumentalidade que não se acaba. Na verdade, o ensino acerca de Deus, do ser de Deus, ele será eterno. E toda a eternidade não será capaz de nos demonstrar plenamente o ser de Deus. Então, crescendo em ações de graça. Ou seja, constantemente nós agradecemos e nós aprendemos acerca do ser e da obra de Cristo. Meus amados irmãos, que palavras maravilhosas aos nossos corações. Sobretudo porque o mundo tenta a todo instante nos colocar em um patamar, em uma posição em que o nosso desejo primordial são as coisas desse mundo. É o melhor emprego, é o melhor cargo, é o melhor salário, quando, na verdade, o nosso crescimento, que de fato tem valor, é crescer na graça e no conhecimento de Deus. É crescer, então, no entendimento da palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos faça, dia a dia, buscar constantemente o entendimento do seu Evangelho. E isso só virá com a ação do próprio Deus. Vamos orar encerrando esse momento. Pai querido, Deus de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, separados desse mundo, e dá ao Senhor, ao teu povo, o desejo, a vontade de te buscar dia a dia. Pois sabemos, ó Deus, que só o teu Espírito Santo pode nos dar conhecimento e discernimento acerca da tua palavra. É assim que nós oramos,
Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.